Existem situações que deixam cicatrizes eternas na nossa alma. E essas cicatrizes vão moldando quem somos ao longo da vida. Algumas cicatrizes podem nos ensinar coisas boas e podem nos ajudar a termos mais empatia, a darmos mais valor à nossa vida, ou até mesmo podem nos ensinar a sermos mais pacientes e esperarmos o tempo certo de cada coisa. Porém, existem cicatrizes que fazem com que nos isolemos, que fazem com que fiquemos tensos e aflitos o tempo todo, sempre esperando o pior de tudo e de todos. E é sobre essas cicatrizes que nós vamos falar hoje. Eu sou Edivaldo Oliveira e neste momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Você já conhece o meu outro canal, Minuto com Deus, onde são postadas mensagens bíblicas todos os dias. Então se inscreva aqui nesse canal também. Aqui são postadas reflexões diárias que te ajudam na sua busca por autoconhecimento, por uma melhoria da sua saúde mental e pelo seu crescimento pessoal. Algumas pessoas vivenciaram situações na infância que infelizmente causam impacto na vida delas até hoje. Pessoas que escutaram coisas absurdas a respeito da sua aparência, por exemplo, hoje em dia se fecham em situações onde precisam conhecer pessoas novas e simplesmente não conseguem desenvolver uma conversa, pois ao invés disso, elas estão se comparando com todas as pessoas à sua volta, pensando no quanto elas são mais bonitas do que ela. Outras pessoas ouviram muitas coisas ruins a respeito do seu jeito de falar. E hoje em dia, quando precisam se dirigir a muitas pessoas ou quando precisam se comunicar com algum desconhecido, elas se isolam em sua própria cabeça e simplesmente não conseguem se expressar bem, ou até mesmo tentam mudar o seu jeito de falar durante a conversa. E isso causa muita aflição e frustração interna. Algumas pessoas sofreram uma grande desilusão amorosa e por causa disso, hoje em dia se isolam por pensarem que não merecem viver um relacionamento e que se chegarem a experimentar serão machucadas novamente. Então, por que elas sequer tentariam? As nossas cicatrizes nos isolam e nos fazem acreditar que essa solidão que experimentamos no isolamento é necessária e que nos traz algum benefício. Mas veja bem, as nossas cicatrizes, aquilo que muitas vezes nós temos vontade de esconder por causa da vergonha e do medo, na realidade fazem parte da nossa vida. E ao invés de nos tornarem isolados e sozinhos, elas na verdade nos tornam seres humanos, ou seja, nos tornam relacionáveis. Todos nós gostamos de assistir aqueles filmes onde tudo parece perfeito. O par romântico fica junto do início ao fim. E vamos vendo as suas aventuras na lua de mel. Ou aquele filme onde a família passa o feriado de fim de ano junto. E todos aprendem uma bela lição sobre amor, aceitação e união. Porém, com quais tipos de filmes nós costumamos nos identificar? Exatamente, com aqueles em que o protagonista é cheio de problemas, onde ele enfrenta uma série de desconfortos enquanto tenta conquistar a vida que ele tanto deseja, onde o personagem principal é o azarão. Histórias perfeitas são muito bonitas de serem vistas, ouvidas e contadas, mas elas são apenas histórias. Pois nenhum de nós é perfeito ou leva uma vida perfeita. E é por isso que não precisamos nos esconder ou nos isolar por causa das nossas cicatrizes. Pois se todos fizessem isso, não existiriam pessoas caminhando por aí todos os dias, pois todos nós temos cicatrizes na nossa alma. Não há motivos para você se fechar e viver na solidão, pois mesmo com todas as suas cicatrizes, você se reergueu
e continua se reerguendo. Você continua tendo a coragem de levantar da cama todos os dias, de respirar fundo e de dar mais um passo em direção ao futuro que você quer. Você ainda tem aquela vontade de mudar e de fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente. E isso é algo que as suas cicatrizes não tiraram de você. Faça a seguinte reflexão: todas as vezes que a sua mente disser que você está sozinho, eu não sou perfeito, mas ninguém é. Eu não vou desistir de tentar, pois ainda tenho uma chance. E ainda tenho o dia de hoje para poder acertar. Eu não sou um perdedor. E as derrotas que eu vivenciei são parte da vida, assim como as vitórias. E eu não terei vergonha das minhas cicatrizes, pois de um jeito ou de outro elas me trouxeram até aqui. E elas ainda irão me levar para mais longe. Não se esqueça disso. Você não está sozinho. E você faz parte de uma multidão de pessoas que estão buscando por uma melhoria, por uma mentalidade de paz e serenidade. Eu sei que você já ouviu algumas coisas que te marcaram de uma forma muito profunda, mas olhe à sua volta. Tente ouvir aquilo que estão te dizendo hoje. Tente ouvir o que você tem a dizer a seu respeito, pois você sabe o tanto que você mudou durante toda a sua vida. E você consegue enxergar perfeitamente toda a evolução e crescimento pelo qual você passou. Se apegue nisso e não se deixe vencer pela solidão causada pelas cicatrizes. Nessa semana eu estava ouvindo algumas pessoas reclamando e lamentando os problemas de suas vidas e eu reparei algo interessante. Ouvi coisas do tipo: estou muito triste porque vou iniciar um curso superior e estou com medo de não gostar. Eu ouvi também o seguinte: estou muito aflito pela viagem que vou fazer. Nunca viajei sozinho e não sei como vai ser. Dentre muitas outras reclamações e lamentações. Sabe o que essas coisas que eu ouvi têm em comum? Todas elas são suposições. Às vezes sofremos por aquilo que ainda nem sabemos se vai ou não acontecer. A maioria das coisas que nos afligem existem apenas na nossa mente. Por isso precisamos estar atentos para entender se isso que está nos amedrontando de fato existe. Quando o medo existe dentro da nossa cabeça, ele não deixa de ser menor. Na verdade, muito pelo contrário, pois por se tratar de uma suposição, ele pode tomar proporções absurdas em nossa mente. Ter uma imaginação fértil é muito bom e tem muitos benefícios, porém pode ser algo ruim, principalmente quando você está acostumado a supor tudo de errado que pode ou não acontecer. É como se nossa mente fosse um palco e nós, os diretores de uma peça teatral. O problema é que muitas vezes deixamos o roteiro ser escrito pelo medo e pela insegurança, em vez de sermos os verdadeiros autores de nossa própria história. E o que acontece? Acabamos encenando cenários catastróficos que talvez nunca venham a ocorrer. Isso não só nos paralisa, mas também nos rouba a oportunidade de viver o presente, de aproveitar as pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. A mente humana é incrivelmente poderosa, capaz de criar mundos inteiros em um único pensamento. Mas essa mesma mente pode se tornar nossa maior inimiga quando permitimos que suposições e medos infundados tomem conta dela. É como se estivéssemos em um barco à deriva, permitindo que cada onda de pensamento nos jogue para mais longe da costa da realidade. Agora, não me entendam mal.
É completamente natural ter medos e preocupações. Eles fazem parte da condição humana. Mas há uma grande diferença entre ser cauteloso e viver em um estado constante de ansiedade por coisas que ainda nem aconteceram. Quando permitimos que nossas suposições nos dominem, estamos, na verdade, nos rendendo a um futuro incerto que criamos na nossa própria mente. E isso, meus amigos, é uma forma de aprisionamento que nenhuma chave pode abrir, a não ser a chave do autoconhecimento e da reflexão consciente. E aqui está o paradoxo. Ao nos preocuparmos tanto com o futuro, acabamos por comprometer nosso próprio presente. É como se estivéssemos sempre olhando através de um telescópio, tentando enxergar o que está no horizonte, enquanto tropeçamos nas pedras bem à nossa frente. A verdade é que a vida acontece aqui e agora, e cada momento desperdiçado em suposições e medos é um momento que não volta mais. Mas como sair desse ciclo vicioso? Bem, a resposta não é simples, e cada um de nós tem seu próprio caminho a trilhar. No entanto, o primeiro passo é sempre o reconhecimento. Reconhecer que estamos permitindo que nossas mentes se tornem campos de batalha, de e se, onde cada cenário é mais aterrorizante do que o anterior. Reconhecer que, embora não possamos controlar o futuro, temos total domínio sobre nossas ações e reações no presente. E aqui entra a importância do autoconhecimento. Quando nos conhecemos melhor, quando entendemos nossos gatilhos emocionais e nossas reações, torna-se mais fácil superar o que é uma preocupação legítima do que é pura especulação. E acredite, essa distinção faz toda a diferença. Então, da próxima vez que você se encontrar preso em um labirinto de suposições e incertezas, tente fazer uma pausa. Respire fundo e traga sua mente de volta ao presente. Nesse contexto, o autoconhecimento não é apenas uma ferramenta, mas um farol que nos guia através da névoa de incertezas e suposições. Ele nos ajuda a ancorar no aqui e agora, a viver o momento presente com mais plenitude e com menos ansiedade. Porque no final das contas, é no presente que a vida realmente acontece. É onde temos o poder de agir, de mudar, de fazer escolhas conscientes que nos levam em direção a um futuro mais alinhado com quem realmente somos. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado por pensamentos e preocupações sobre o que ainda está por vir, lembre-se de se ancorar no agora. É o único lugar onde você tem o poder real de fazer a diferença em sua própria vida. Olhe para trás apenas se for para enxergar o quão longe você já foi. Sabe, às vezes precisamos fazer esse exercício consciente de encararmos o nosso passado, para nos darmos conta de todo o progresso e de tudo o que conquistamos no presente. Olhar para trás e ver todo o caminho que conseguimos percorrer também nos ajuda a nos enchermos de força e coragem para enfrentarmos todos os desafios que surgirem em nosso caminho. Olhe para trás, mas faça isso do jeito certo e pelo motivo certo. Eu sei que existem algumas situações que aconteceram em nossa vida que nos causam muita dor, todas as vezes em que olhamos para o passado. E também sei que essas cicatrizes emocionais, como estrelas brilhando no céu noturno da nossa história, lembram-nos que a jornada não é apenas uma trilha ladeada por flores perfumadas,
mas sim um emaranhado complexo de momentos que nos moldaram. Quando nosso olhar retrocede, é natural que algumas lembranças carregadas de emoção venham à tona. A verdade é que cada lágrima derramada, cada tempestade que nos encharcou até os ossos, contribuiu para a personagem única que somos hoje. Olhar para trás em meio a essas memórias não é uma busca pela dor, mas um mergulho na essência da nossa resiliência. Afinal, conseguimos nos encher de luz quando nos permitimos ser moldados pela escuridão das nossas provações. Quando enfrentamos nosso passado com olhos despidos de julgamento, descobrimos que aquilo que nos machucou também nos fortaleceu. Assim como o oceano esculpe a costa rochosa, as adversidades esculpem nossa alma, revelando facetas ocultas da nossa coragem. E é nessa reflexão que encontramos a força para aceitar as lembranças dolorosas como peças essenciais do quebra-cabeça da vida. Não é um convite para reavivar as feridas, mas para enxergar como elas se integraram ao mosaico vibrante do nosso ser. A dor do passado não define nosso futuro, mas contribui para a profundidade das nossas emoções, para a empatia que nutrimos e para o discernimento que cultivamos. Aceitar nossas fraquezas passadas é paradoxalmente uma demonstração de força presente. Cada escolha feita, mesmo aquelas que hoje nos parecem equívocos, foi um passo em direção à nossa evolução. Não somos uma série de eventos isolados, mas uma sinfonia de experiências que ecoam em harmonia. Abrace o passado com a gentileza que merece, como quem agradece a um antigo professor que nos ensinou lições valiosas. Ao olhar para trás, reconhecemos nossa humanidade, nossa capacidade de perseverar, mesmo quando as tempestades pareciam insuperáveis. E enquanto revisitamos essas lembranças, não é apenas a dor que emerge, são as conquistas, os momentos de triunfo silencioso, as pequenas vitórias que se alinharam para criar a trajetória única que é a nossa. No álbum das nossas memórias encontra-se uma galeria de autenticidade. Cada imagem conta a história do que fomos, do que somos e do que podemos ser. O passado é a raiz que nos ancora no presente, mas também é o trampolim que nos impulsiona em direção ao horizonte desconhecido. Em cada página virada, encontramos a oportunidade de celebrar a jornada, de abraçar nossas imperfeições e, finalmente, de dançar em direção ao futuro, com gratidão e alegria. Ao entrelaçarmos os fios do passado com as promessas do amanhã, apercebemo-nos de que cada passo, por mais hesitante que tenha sido, nos conduziu ao aqui e agora. Mas essa visão não é apenas uma contemplação vazia, é uma bússola para o que está por vir. O presente, com suas oportunidades e desafios, é o terreno onde plantamos as sementes que colhemos de nossas vivências. Erguer o olhar das lembranças é como abrir as janelas da alma para o sol brilhante de um novo dia. Assim, enquanto abraçamos a jornada que forjou nossa resiliência, não devemos esquecer que somos também arquitetos fundamentais do futuro que se desenha adiante. As escolhas que fizemos são pedras fundamentais, mas o que edificamos sobre elas é uma obra em constante progresso. Olhar para trás é um lembrete do quanto já superamos, mas olhar para frente é uma declaração de força e sabedoria, pois declaramos que aprendemos com aquilo que aconteceu conosco. Enquanto caminhamos por essa estrada sinuosa,
podemos a qualquer momento traçar novas rotas, alçar novos voos e reinventar quem somos. O que foi, embora inegável e crucial, não é um decreto imutável, é um capítulo em um livro que ainda está sendo escrito. Nosso passado, repleto de sombras e de luzes, nos trouxe até aqui. Mas é o nosso presente e o que construímos a partir dele que iluminarão o futuro. Olhe bem para trás, com gratidão. Encare o presente com determinação e abrace o futuro com a crença inabalável de que, apesar de tudo, a jornada continua, sempre revelando a beleza inesperada que cada novo passo pode trazer. O medo de ser criticado. Ao longo da nossa vida, enquanto crescíamos, fomos ouvindo várias opiniões a respeito de tudo. Sobre a nossa roupa, nosso cabelo, nossa aparência física, nossa forma de falar, nossa maneira de andar, enfim, sobre tudo. Com o passar dos anos, durante os tempos de escola, começamos a ser avaliados por notas. Então nos davam números, e de acordo com esses números, nós descobríamos se éramos bons ou não. Tirou nota 10 em geografia? Parabéns! Você será um adulto de sucesso. Agora, tirou nota 3 em matemática? Infelizmente, o que te aguarda é um caminho de solidão, falência, de improdutividade. É claro que eu estou sendo irônico, mas quando nós éramos crianças, na nossa cabeça as coisas funcionavam mais ou menos assim. E alguns adultos passavam essa ideia para nós. Por termos crescido desse jeito, hoje temos um medo tão grande que nos impede de fazermos várias coisas, de conhecer várias pessoas, e ainda nos impede também de sermos nós mesmos. E eu estou falando sobre o medo de ser criticado. Você sabia que a maioria dos medos que temos hoje são causados por causa de traumas que experimentamos na infância? Por exemplo, algumas pessoas não conseguem ler em voz alta, perto de outras, de maneira nenhuma, e chegam até a gaguejar quando tentam. E isso acontece porque, provavelmente, na sua infância, alguém criticou sua leitura na frente de outras crianças. E isso te afeta até hoje. Afeta tanto que não é somente leituras em voz alta que você evita, mas sim leitura de forma geral. E por isso muitas pessoas nunca pegam um livro para ler, mesmo que ela tenha vontade de fazer isso às vezes. Existem algumas pessoas que têm muita dificuldade de postar fotos nas suas redes sociais. Mesmo quando elas têm boas fotos, mesmo quando estão em algum evento como uma formatura, um casamento, um aniversário, elas simplesmente não conseguem deixar que o mundo as veja. E por quê? Muito provavelmente porque na infância essas pessoas ouviram absurdos a respeito da sua aparência. E essas vozes de zombaria ecoam dentro da mente delas até hoje, as impedindo de se sentirem bem consigo mesmas, ao olharem para uma foto delas ou ao se olharem no espelho. Temos medo de sermos criticados porque carregamos conosco muitas opiniões, muitos olhares e muitas expectativas a nosso respeito. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nenhuma dessas pessoas que um dia te criticaram, que te julgaram ou que zombaram de você, estão paradas no tempo. Então por que você deveria ficar parada? Você não tem controle a respeito do que pensam ou do que já pensaram de você, mas você tem total controle sobre suas ações.
E você pode escolher entre se abraçar no passado e no medo que esse passado te provoca, ou se abraçar em quem você é hoje, a grande pessoa que você se tornou, e começar a plantar aquilo que você quer colher em seu futuro. Se você se encontrasse com alguém que zombou de você na infância e tivesse a oportunidade de dizer a essa pessoa que aquela situação te magoou muito, mas que agora você a perdoa, sabe o que você provavelmente ouviria? Meu Deus, me perdoe, eu nem me lembro de ter feito isso, mas com certeza eu jamais faria isso novamente. E sabe por quê? Essa pessoa que foi cruel com você no passado não é a mesma pessoa hoje. Mas veja a boa notícia, você também não é o mesmo. Você não é mais aquela criança indefesa que sofria rejeição na hora do recreio. Você não é mais aquele irmão que ouviu a risada de seus próprios irmãos e às vezes até dos próprios pais quando dizia o que queria ser quando crescesse, pois te diziam que a sua meta era impossível. Você não é o resultado daquilo que tentaram fazer de você. Você é um sobrevivente. Você é um lutador, uma lutadora. E que depois de tantos traumas e dificuldades, ainda está de pé. Você é uma pessoa que inspira as outras. E às vezes você nem se dá conta disso. Pois alguém que consegue manter a força, manter a alegria e o brilho no olhar, depois de ter passado por tantos altos e baixos na vida, com certeza é alguém cujas pessoas deveriam se inspirar. Você é especial. Não deixe que o medo de ser criticado, que é causado por causa de todos esses traumas passados, não deixe que esse medo te paralise. Não deixe que esse medo te impeça de ser a pessoa forte, determinada e incrível que você é hoje. O medo de ser rejeitado. O medo da rejeição é um reflexo da forma como as pessoas se relacionaram com os seus pais e com os outros durante a infância e durante toda a vida. Isso acontece porque as emoções e os pensamentos são transferidos e interpretados pela criança. Se uma criança recebeu uma educação muito rígida, com muitas críticas e cobranças, é provável que ela desenvolva um medo muito grande de errar, de ser ridicularizada e rejeitada. E esse padrão de comportamento é levado para a vida adulta, afetando o comportamento e os relacionamentos da pessoa. Hoje eu quero falar sobre rejeição. Todo ser humano possui o medo da rejeição, alguns mais, outros menos. A possibilidade de não atender às expectativas alheias faz nascer dentro de nós o medo de ser rejeitado, ridicularizado e criticado. E por causa disso, algumas pessoas apresentam dificuldades nos relacionamentos familiares, amorosos e até profissionais. Na realidade, as pessoas procuram por aceitação. Só que o medo de que essa aceitação não aconteça faz com que o indivíduo projete esse temor nas suas relações. E isso prejudica a sua vida de uma forma considerável. Como superar o medo da rejeição? Para que possamos perder esse medo da rejeição, é importante voltarmos um pouquinho no passado, nas nossas lembranças, e procurarmos nos lembrar como era a nossa relação com os nossos pais ou com as pessoas que eram figura de autoridade para nós. É importante superarmos
todos os traumas pelos quais passamos. Mas eu quero falar sobre 4 coisas que são importantes nesse processo de superar a rejeição. A primeira delas, evite comparações. O hábito de se comparar com os outros é um dos principais causadores da insegurança emocional e da baixa autoestima. Isso porque quem se compara com os outros acaba anulando as suas próprias particularidades e os pontos positivos que ela possui. E aí eu entro no segundo aspecto importante. Reforce as suas qualidades. Tenha consciência dos seus pontos fortes, além das suas habilidades e das suas principais qualidades. Focar apenas nos aspectos que precisam ser melhorados acaba fazendo com que eles se destaquem ainda mais, gerando um gasto desnecessário de energia. Faça um exercício de conhecer as suas qualidades. E sempre que for criticado por alguma coisa, lembre-se de que você tem uma qualidade, ou várias qualidades. Você pode até ser criticado de uma forma justa, mas você tem coisas das quais você pode se orgulhar. A terceira coisa, aceite aquilo que não depende de você. Não perca tempo com coisas que não podem ser modificadas e, ao invés disso, trabalhe para aceitá-las de uma forma saudável. Você não pode mudar a sua estatura, a cor dos seus olhos, o seu estado de saúde ou de alguma outra pessoa. Então, pare de lutar contra fatores que não dependem de você e se concentre nas coisas que podem ser feitas a partir de hoje, naquilo que pode ser melhorado. E por último, para que você supere o medo da rejeição, a dica que eu quero dar a você é o seguinte: aceite a imperfeição. É isso mesmo. Entenda que os erros sempre vão acontecer. Portanto, não se cobre tanto e entenda que buscar a perfeição para ser aceito por um grupo, para ser aceito pelas pessoas, é um grande desperdício, é um grande equívoco. Todos nós um dia vamos errar. Mas um erro ou vários erros não significa que toda a nossa vida foi em vão. Quando acontecerem os erros, olhe pelo lado positivo. Você pode aprender e construir algo a partir do seu erro. Todo erro e toda crítica devem ser encarados como uma oportunidade de melhoria. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje.